Olá, gente boa e amiga. Estamos iniciando o Estúdio 8, um programa que entrevista personalidades do mundo político, empresarial, social de nossa cidade, sempre com temas de relevância para bem informar você. Hoje, mais uma vez, com muita satisfação para nós, temos a presença do vereador Nelsinho Filho. Nelsinho foi o primeiro político que eu entrevistei quando eu abri esse programa. Eu comecei esse programa com o Gilson Lima e em seguida veio o Nelsinho, que é um velho amigo de longa data, né? E é um prazer tê-lo aqui, Nelsinho. Muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o meu convite. Eu que te agradeço, mas esse compromisso já fora firmado desde 1995, quando você se tornou meu padrinho no meio de comunicação. Emília, a gente contou essa história aqui e você... Então não tinha como deixar de ser o primeiro. Mas você sabe de uma coisa, rapaz, você fazer academicismo sem nada. Nietzsche, aquele filósofo, ele disse uma coisa fantástica. Ele falou assim: o bom discípulo é aquele que não continua sendo sempre discípulo. Isto é, a função do discípulo é superar o mestre. E hoje, com muita satisfação, vejo que você me supera. Vejo que você me supera e eu... Bom, antes de prosseguir, eu quero dizer, Nelsinho, que o nosso programa é um gentil oferecimento do Bar e Restaurante Monte Carlo, um ponto alto da gastronomia em nossa cidade, e também do Sindicato dos Funcionários Públicos, Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, sempre lutando de forma empedernida para fazer prevalecer os direitos da sua categoria. Para quem não sabe, o Nelson Filho foi eleito pela primeira vez nas eleições de 2012 pelo PMDB, 1.938 votos. Ele é comentarista há 17 anos do programa Esporte por Esporte na Santa Cecília TV e também colunista esportivo do jornal A Estância, e aqui ele faz a onda do esporte. E antes de começar a falar com ele, eu vou falar sobre uma coisa interessante. Eu não sei o que está acontecendo, rapaz. Você sabe que eu estou com medo, inclusive, da própria Copa, porque o que vem acontecendo no futebol é que os medalhões estão sendo superados por uma meninada que não tem tanto nome e que, no fundo, colocam, acima de tudo, a sua garra, seu suor, o amor na camisa. Foi assim que o Penapolense desclassificou São Paulo, foi assim que o Palmeiras caiu fora, e foi assim que ontem o Santos acabou perdendo, embora fosse em pênaltis, né, que é uma loteria, mas pelo time do Santos ele poderia ter vencido, se fosse analisar individualmente jogador por jogador, vencido com uma diferença maior de gols no tempo regulamentar. Como é que você vê esse momento do esporte? Você vê o Barcelona, por exemplo? Modéstia à parte, Sérgio, não dá para a gente ser hipócrita de dizer que torci para o Ituano. É claro. Mas, de qualquer forma, nós temos um jogador lá, o lateral direito do Ituano, o Dick, que é oriundo de Vicente Carvalho, ele é da Cachoeira. A mãe dele é a dona Terezinha, inclusive. Não diga, eu não sabia disso. Ele é daqui do Guarujá. Então, a gente fica muito feliz, né, com a ascensão do Dick e o título do Ituano em função do Dick. Mas é claro que nós somos santistas, a gente ficou muito chateado, muito triste, mas de qualquer forma isso traz uma oxigenação para o futebol. Ah, sim. Porque se ganhar sempre os mesmos, isso é que nem desfile de escola de samba. Antigamente verdade. Já estava na cara quem ganhava o desfile da escola de samba há muitos anos atrás. Ou era Mangueira, ou era Beija-Flor, tinha três, ficava ali entre 3, 4 escolas de samba. Ou seja, as escolas menores elas não tinham nem aspiração nenhuma. Qualquer aspiração para chegar ao título. Então isso no futebol também é salutar. Né? É salutar. Em que pese o Santos Futebol Clube não ter jogado nada, absolutamente nada, nas 2 partidas finais. E quem jogou com determinação de buscar o título, buscar as vitórias, foi realmente o Ituano. Está de parabéns, o título foi, sem sombra de dúvida, inquestionável nessas 2 partidas, independente daquilo que representou o Santos durante o campeonato, né? As vitórias que obteve, o número de gols marcados, etc. e tal, mas tudo isso vai por água abaixo em função do regulamento assinado pelo Santos Futebol Clube também, lá no início do campeonato. Tá. Então, eu acredito que essa oxigenação no Campeonato Paulista, com o título do Ituano, faz agora com que Penapolense, né, essas equipes que vêm do interior,
venham com muito mais força, muito mais garra, e sabendo que não existe mais bicho-papão no futebol. Não, e outra, eles passam a acreditar. E eu acho que era isso. Eles não vão entrar mais em campeonato sabendo que vai perder, eles sabem que eles podem. E eu fiquei também muito satisfeito, porque eu vi uma entrevista do Juninho Paulista. O Juninho Paulista, ele arrendou o Ituano. E perguntaram para ele, como é que é esse negócio de dinheiro? Ele falou, ixi, isso daqui a gente não ganha dinheiro, não. O que vai fazer eu ganhar dinheiro? O que vai fazer eu ganhar dinheiro é eu ir bem no Campeonato Paulista, fazer a Série B do Brasileiro, para poder estar na mídia, etc e tal, ter renda e tudo mais. E, repentinamente, a gente vê que um indivíduo que é oriundo do esporte, ele vem com novas ideias, vai buscar o Doriva para ser técnico, que nem o Narciso está sendo técnico também. São pessoas que estão, como você falou, oxigenando não só o futebol, mas a gestão do futebol, o técnico de futebol. Está acabando aqueles medalhões, né? É claro, você vai lá no Sul, quem ganhou foi aquele que era do Fluminense, lá, o Internacional, e o técnico era esqueci o nome dele, mas é aquele grandão, forçudo, etc., carioca. Então, de uma certa forma, alguns se repetem, mas outros, infelizmente, você vê que técnico mesmo, dos grandes, não aconteceu nada. E eu estou com receio, eu estou com muito medo. Você acho que não tinha nem nascido. O Brasil ganhou 58, o Brasil ganhou 62. E aí, repentinamente, foi uma febre. Todo mundo fazendo comercial, todo mundo achou que 66 também ganharia e perderam. O que eu tenho visto hoje é Felipão fazendo comercial a dar com pau na televisão. Não sei quem vendendo produto não sei aonde. Parreira e Felipão foram dançar samba no programa Esquenta lá da Regina Casé, etc e tal, não sei o que. Como se fosse um happening, como se fosse o seguinte, nada mais importa, pô, a Copa foi feita aqui, milhões gastos, né? Tem um vídeo correndo aí a internet de uma menina que fala em inglês e falando, I don't go to the Brazilian Cup, eu não vou na Copa do Brasil por causa, e ela é brasileira, está falando em inglês, e ela começa a mostrar a realidade do nosso país, meu Deus do céu. Então é um negócio que eu não sei, extrapolou, de uma certa forma, extrapolou para cair numa questão de acerto político, de imagem, marketagem. Vamos ver, mas isso é um assunto que você aborda no seu programa. Mas aqui nós vamos fazer outra coisa. Então vamos lá. Então vamos lá. Aqui é o seguinte... Mas você colocou com muita propriedade, viu? Fora isso, tudo aquilo que tinham se comprometido com relação ao entorno, com relação a aeroportos, né? Aerotorno desses, não aconteceu nada em torno desses estádios. Então, muito complicado. Está difícil. Você colocou com muita propriedade. O acesso aos estádios está difícil, os aeroportos não vão comportar, tá? A taxa de risco em coisas que estão sendo feitas, você vê que esse negócio lá do Corinthians, esse excesso de lugares, eu não sei se isso vai dar certo ou não. Quando lotar tudo aquilo, se está caindo coisa agora, imagine quando lotar tudo aquilo. Então, as arquibancadas móveis, é um negócio... Bom, tomara que tudo transcorra bem para a felicidade do povo brasileiro e tudo mais. Eu até acredito que sim, a gente sempre se superou nas adversidades. Sempre. Né? Mas esse esquema do marketing, eu digo já dentro de campo, né? Esse excesso de euforismo aí, eu acredito que, sei lá, a gente pode sofrer um revés nisso aí lá na frente. Mas de qualquer forma, vamos aguardar. Muda o ano, os vereadores começam a pilha total. E eu estou aqui com páginas e páginas do trabalho do nosso vereador Nelsinho. Mas eu vou começar por uma coisa que foi a última, que você fez e aconteceu na última sexta-feira. O presidente do SESI, o Paulo Scarfe, esteve em Guarujá e assinou o convênio com a prefeitura para a implantação de um programa chamado Programa SESI Atleta do Futuro, e a indicação foi sua. Embora não tenha tido nenhuma referência naquela assinatura, nas coisas todas, foi você que foi lá buscar, foi lá saber, foi lá ver o que é,
e acabou trazendo para cá, e o Paulo Scaff, nesse momento, que aproveitando o momento político e tudo mais, você conseguiu sacar isso dentro de uma área sua. Me fale, porque o programa é sucesso em várias cidades do país, me fale um pouquinho do programa. Vamos fazer justiça primeiro, né, Sérgio? Nós estivemos lá numa delegação do PMDB com o presidente Milton Leopoldino, com os 3 vereadores, eu, o Todd e também o vereador China, com o pessoal do grupo de jovens, do grupo de mulheres do PMDB. Enfim, nós fomos lá, na realidade, dar um abraço no presidente da Fiesp, né, parabenizá-lo pelo trabalho que ele vinha exercendo frente a essa tão importante e essa conceituada federação. E naquela oportunidade eu fiz o pedido, sim, para que nós tivéssemos aqui do lado de cá um Senai. Não um Senai somente com os cursos, né, como nós temos no 1º de maio. Tá. Não que isso já não seja bom, já não seja gratificante e a gente não fique grato com a realização desses cursos. Mas eu queria um equipamento glamouroso como aquele que nós temos lá do outro lado, lá em Santos, ali na ponta da praia. É verdade. Ele falou, olha, o problema todo é terreno, a gente sabe que Guarujá é complicado, né? Terreno público lá, com as dimensões que nós exigimos, acredito que não tenha, são 22 mil metros quadrados, tanto para a construção do Senai, quanto também para a construção do SESI. E eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos implementar um pouco mais de cursos, né? Uhum. E eu gostaria muito também que nós tivéssemos um equipamento do SESI, para a garotada curtir, passar o dia inteiro lá brincando, né? Tem uma série de outras atividades também implementadas pelo SESI, lá em Santos, em Cubatão a gente vê isso, atividades culturais, esportivas, né? Enfim. E ele falou o seguinte, que também tinha o mesmo problema daquele do Senai, que era a questão do espaço físico. Mas, de qualquer forma, eles poderiam implementar alguns cursos aqui, e o primeiro deles seria o programa Atleta do Futuro, que aconteceu na sexta-feira passada. Nós descemos a serra naquela oportunidade, marcamos uma ida a São Paulo novamente para conversar diretamente com os diretores do curso, né? Do programa SESI Programa Atleta do Futuro. E lá ele nos passou toda a didática, mostrou vídeos e tal, de que forma que era implementado nas outras cidades. E nós voltamos já com o parecer favorável, aí sim, onde entrou a prefeitura, né, por meio da Secretaria de Esporte, né, juntando o útil ao agradável. Nós temos os equipamentos esportivos, ele tem toda a metodologia, que é o que eles passam para a gente, os materiais esportivos e os uniformes, e também uma empresa, tem que ter uma empresa que seja ligada à Federação, não, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo. Federação, né? Da Indústria do Estado de São Paulo. E nós temos aqui a Guaraserve, né, se eu não me engano, que foi a empresa anfitriã que assinou juntamente com a Prefeitura de Guarujá o convênio com o SESI para que nós tivéssemos lá na Praça Posidônio, né, no Santo Antônio, a implantação deste programa, que é o primeiro de muitos outros que com certeza ao longo do tempo deverá ser implementado. Já no primeiro momento, Sérgio, ele ficou tão contente lá, o Paulo Scaff, e o pessoal local lá também ficou muito feliz com a assinatura desse convênio para 100 atletas da categoria futsal, mas lá estavam capoeiristas, tinham outras modalidades esportivas, e ele acabou se empolgando, e no próprio convênio ele já ampliou ali também para outras modalidades esportivas. E quais são as que terão? Capoeira, para 80 crianças de 0 a 17 anos, o handebol na mesma proporção, e o futsal para 100 crianças, ou seja, vai contemplar aí cerca de 300 crianças ali daquela região ali do Santo Antônio, na Praça Posidônio, onde nós temos um centro esportivo lá, que é da Prefeitura de Guarujá, muito bem dirigido, diga-se de passagem, né? Queria mandar um grande abraço a ela, a Deise Polésio, que me lembro da Deise. Não mede esforços para colocar em dia lá aquele centro esportivo, centro comunitário esportivo. Então a gente ficou muito feliz com isso, né? E é claro, por trás também tem todo o trabalho da Prefeitura. Nós tínhamos feito a indicação, como você bem disse, além dessa ida a São Paulo junto com os vereadores, os demais membros do PMDB,
nós fizemos uma indicação em meados de agosto ou setembro, se eu não me engano, de 2013, solicitando à Prefeitura que destinasse um espaço para a criação, para a implantação do Programa Atleta do Futuro junto ao SESI. E isso, graças a Deus, ocorreu na sexta-feira passada. E é extremamente pertinente, porque nós estamos crescendo ali no entorno do campo, por conta da Bósnia e tudo mais, e a gente daqui a pouco vai ter um lugar de equipamento bom, e que se você tiver alguma coisa você pode ampliar até para outras categorias esportivas. Não tenha dúvida, nós estivemos conversando com o diretor de esporte do SESI, ele que comanda, né, essas ações do Programa Atleta do Futuro em todas as cidades do estado de São Paulo, e junto com o Elcio Maceió, o secretário de esporte, que também mediu esforço para abraçar essa causa, poder ampliar principalmente, né, no futebol, já que nós temos tantos campos de futebol aqui, de vários, são 32 campos. Eu acredito que, na pior das hipóteses, você tendo 10 campos aqui subdivididos, né, nos bairros, principalmente os mais distantes, contemplaria uma garotada muito grande, um número muito grande de garotos, e que de 0 a 17 anos, com certeza nós teríamos aí grandes atletas no futuro lá na frente, se não formar um grande atleta que ganhe dinheiro, que ganhe subsídio, salário, praticando esporte, mas que forme um grande cidadão. Essa é a intenção do programa e da própria Prefeitura, não é mesmo, Sérgio? Eu concordo. Inclusive, eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou falar do SCAF. Já que você esteve com ele, se tiver de novo, o que falta para o SCAF crescer mais, politicamente falando, porque o SCAF fala muito bem, fala muito da educação, e ele tem muita coisa, agora do esporte ele tem muita coisa. Falta para o SCAF ele diversificar a atividade e o discurso dele, tomara que ele faça isso na campanha, um pouquinho para a área de saúde e segurança. Nós fizemos recentemente, eu não sei se você sabe, essa atividade que a gente faz sobre política na Federação das Unimedes. Então, as pesquisas mostram que essas áreas são vitais, né? Essas áreas são vitais. Antigamente a gente falava, todo mundo falava de educação. O SCAF falou muito de educação. A educação hoje não entusiasma tanto quanto entusiasma no passado. Mas segurança, saúde, emprego, são coisas que hoje povoam a preocupação do eleitor e do cidadão do estado de São Paulo. Eu acredito, Sérgio, que no momento certo ele deva trabalhar isso, atender essa demanda e trabalhar isso, até mesmo porque hoje ele fala como presidente da Fiesp. É verdade. Né? Do SESI, do Ciesp. Então, ele fala daquilo que o SESI, que o Senai, que a Fiesp, na realidade, disponibiliza para a população. E o mote principal, todo mundo sabe, é a educação. Deles, é verdade. O Senai... Não, o Senai é nacionalmente, internacionalmente conhecido e respeitado. Indiscutivelmente, né, um dos maiores formadores de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, principalmente agora na área de petróleo e gás. Investimento muito grande que eles estão fazendo em Santos, inclusive vão derrubar todo aquele prédio ali da Ponta da Praia, vão subir grandes torres lá, com todo um avanço tecnológico, entendeu? Para colocar jovens no mercado de trabalho, principalmente na área de petróleo e gás, né? É uma área que a gente está crescendo muito. E é o que o pré-sal aqui na Baixada Santista, que o pré-sal disse. Tá. Então, eu acredito que na hora certa ele deve se descompatibilizar no dia 30 de maio, se eu não me engano, e a partir daí sim, né, os planejamentos serão outros, mais voltados à área política, né? Os programas de governo, o programa de governo dele deve ser implementado a partir daí e voltando realmente, né, também ao atendimento da população no que diz respeito à questão da segurança e na questão da saúde, que são, acho que, dois motes de extrema importância, de extrema relevância nesse momento. E eu acredito que aquele que fizer bem feito o plano de governo e conseguir na prática realizá-lo, com certeza será um grande competidor. Bom, já que você falou em saúde, eu vi aqui que você fez um projeto de lei muito interessante sobre o teste da linguinha. Foi aprovado na sessão do dia 1, né? Obriga os hospitais e maternidades de Guarujá a realizar o teste da linguinha em recém-nascidos. É uma avaliação
do frênulo da língua, popularmente chamado de freio da língua, para verificar se está preso, o que dificulta a amamentação dos bebês. Eu sei que isso é importante, mas foi uma coisa muito bem pensado. Ele pode ser feito por qualquer profissional capacitado, e isso, assim como existe o teste do pezinho, o teste do olhinho, agora você tem o teste da linguinha. Você tem alguma estatística disso ou não? Não tem estatística. O que eu sei é o seguinte, que além dessa questão da amamentação, né, dos recém-nascidos largarem muito cedo, em função de ter o problema no frênulo da língua, incomodando e dificultando a sucção, a amamentação, eles também têm problemas futuros, é claro, com relação à escola, né, o desenvolvimento da fala, de uma forma geral. O que eu sei é que nós temos aí cerca de 4.000 nascimentos por ano aqui na cidade. Se você Perfeito. Puxa, uma massa significativa. Dividir isso, então não teremos muito problema na questão de fazer esse teste da língua, porque ele é rápido também, né? Basta levantar o frênulo da língua, qualquer profissional da área médica, até um enfermeiro capacitado pode fazer, não precisa ser um médico especializado necessariamente, mas eu acredito que vai realmente... Agora estamos esperando a sanção, né, da prefeita. A gente espera que ela vá sancionar então, isso, né? Foi colocado em pauta, foi discutido e votado, nós tivemos uma votação unânime, né? E os vereadores votaram favoráveis unanimemente, o que tem acontecido muito com essa Câmara, né? Os trabalhos voltados, principalmente à área social, à área da saúde, a gente tem tido um parecer favorável de todos eles, tem trabalhado humanamente. Interessante você falar em 4.000. Fala. E a questão da saúde ainda, né? Você falou do teste do olhinho, do pezinho, tem esse da linguinha, que nós fizemos recentemente esse projeto de lei, seria para todos os recém-nascidos nas maternidades que nós temos aqui em nossa cidade, nesse caso o Hospital Santo Amaro, não é mesmo, Sérgio? Tá. E também tem o teste do coraçãozinho. É o que eu ia perguntar em seguida. Não, mas pode falar, é o teste do coraçãozinho, onde você faz a oximetria de pulso em recém-nascido. Ele pode até salvar a vida do bebê que nasce com defeito cardíaco. E é uma coisa que é muito difícil os pediatras e os médicos aquilatarem, a não ser que o sintoma depois já aconteceu. Se você fizer o teste, automaticamente você antecipa, e tem um caráter de antecipação aí e de preservação de vida. Então você está com 2 projetos na área de saúde. Que são os 2 já foram votados na Câmara, já passaram pela Câmara, estamos esperando a sanção da prefeita para depois, posteriormente, a gente colocar em prática. Não acredito que devamos ter problema com isso, porque na verdade é uma massa. Esse teste do coraçãozinho, né, que é a oximetria de pulso, ele mede a oxigenação do coração da criança, leva aproximadamente 4 a 5 minutos para ser feito, mas ele é de extrema importância e relevância no futuro das pessoas, né? Porque ali você detectando, você já sabe o tratamento que poderá ser feito, né? O acompanhamento de um profissional, e lá na frente, se possível, até se for realmente necessário, uma cirurgia para correção de algum tipo de problema cardíaco que esses recém-nascidos possam possuir ou vão ter no futuro. Justamente. E já que você falou em 4.000 aí, eu vou te dar uma... Não sei se podia ser feito alguma coisa para isso. Eu errei, Sérgio. Eu estou falando... Não. Uma pessoa que tem uma ligação muito grande, inclusive, com o hospital. Eu vou te dizer uma outra coisa, que eu não sabia e fiquei sabendo, para ser sincero, hoje de manhã, quando o hospital solicitou que eu fizesse um texto, etc. e tal. Dr. Paulo Caol Soegima. Dr. Paulo Caol Soegima. É recorde? Quase 40.000 partos nessa cidade. Você sabe o que é isso, rapaz? É uma coisa, 2 dias depois, em 1962, 64, quando o Dom Domênico criou o hospital, 2 dias depois de inaugurado, ele vai lá e contrata o Paulo Caol Soegima, o primeiro médico que o Dom Domênico contratou. Ginecologia obstetra, daquela data até esta parte. Fez disso a vida dele. E realizou cerca de 40.000 partos, rapaz.
Que coisa fantástica. Não sei, fica aí a informação para você, fazer uma pesquisa, que ele merece alguma coisa, ele merece. Embora a gente vai inaugurar uma maternidade chamada Ana Parteira, que também teve a sua história, uma história lindíssima na cidade, que ela fazia isso, ela não era médica, fazia isso por puro altruísmo, né? Fazer parte de pessoas. Mas é uma coisa... Agora uma pergunta do vereador para uma pessoa que está acompanhando para e passo as obras lá. Já está quase tudo terminado lá no Dia hospital? 10, rapaz, dia 10, eu não queria antecipar nada não, mas dia 10, no Dia das Mães, eu acabei te colocando na parede, não faz então... mal, não faz mal. No dia 10 de maio, Dia das Mães, se não me engano, 10 de maio, será feita a inauguração da maternidade, uma maternidade espetacular, uma maternidade fantástica, para ser sincero. Ela tem tudo, tem salas de obstetrícia, tem uma espécie de uma piscininha para o parto na água, parto natural na água, tem corredores, ninguém mais fica no corredor, as pessoas ficam em nichos, corre todo um ar-condicionado central, corre uns dutos especiais que limpam o ar de germes, etc. e tal. Vai ser uma coisa simplesmente magistral. Incrível, né? Você vê a inversão de resultados. Em que pese a Baixada Santista estar sofrendo com relação à maternidade, muitas em Santos, fechando. Isso. Né? O Hospital Santo Amaro aí... Você vê. E quando você passa hoje no Santo Amaro, inclusive você, telespectador, quando você passa pelo Santo Amaro, você olha para a parede do prédio, que você vai ver o que o Domênico fez. E ele fez o que podia fazer, e graças a Deus que ele fez. Mas você vai ver que as janelas eram basculantes, né? E tem o segundo andar, que é uns vidros totalmente diferentes. Esse vidro, ele não admite excesso de luminosidade, ele barra calor. Então, há um lance de modernidade ali. Inclusive, eu preciso trazer o Urbano aqui de novo para ele falar sobre tudo isso. Vou trazer antes da inauguração. E ele parece que vai fazer um chamamento de pessoas para visitar isso tudo. É uma coisa fantástica. E corre solto também a obra lá em Vicente de Carvalho, no hospital o antigo Hospital Ana Costa. Ana Costa, que vai ter o nome de Dom Domênico. Vai ter o nome de Dom Domênico. São 100 vagas SUS. Então, lá, mas o que acontece é o seguinte... Santa Amaro tem 85% de leitos destinados ao SUS. Ninguém consegue manter um hospital com 15% de leitos cobrando. Porque o SUS é assim, o SUS paga mal quando paga. E isso é uma coisa crônica. O SUS paga mal quando paga, ele atrasa. Então o médico que trabalha para o SUS é um abnegado. Agora, diminuindo esses leitos e aumentando num hospital que pode cuidar de alta complexidade, aumentando um pouco o espaço para convênios e particular, o hospital vai ganhar o ponto de equilíbrio que ele vem buscando há muito tempo. Eu acho que vai ser uma coisa muito boa para a cidade, a prefeitura entrou, participou, o governo do estado participou, mas o que salva aí é a boa gestão que está acontecendo dentro do Hospital Santa Amaro. Vocês vão ter notícias sobre isso logo. Bom, eu estou vendo um outro projeto seu aqui, né? Que é o plantão no Departamento de Trânsito. Eu tenho uma queixa para fazer aqui, rapaz. Foi solicitado pelo vereador Nelsinho a implantação de um plantão na diretoria de trânsito nos finais de semana para a liberação de veículos apreendidos, etc. e tal. Não quero falar de veículo apreendido. Eu quero falar do seguinte. Os azuizinhos, eles somem. Não tem. Cadê os caras, pô? Cadê os caras? Eu vou te contar. Principalmente no momento de maior necessidade. Vamos lá. Quando você vai para a sua casa, que fica em frente, o seu condomínio fica em frente ao meu. A gente chega ali perto do objetivo, rapaz. É aquela fila gigantesca de carro. Ninguém vai para lá, ninguém vem para cá. Às vezes eu vejo um azulzinho. E ele toma uma atitude fantástica. Ele faz assim. Eu não sei se ele está falando para você ir para lá ou para cá. Então ele faz assim. Não adianta nada, pô. Então eu pergunto para você, além desse plantão,
não dava para a gente mexer com isso, porque me informaram, eu não sei se é verdade, você pode verificar, que muita gente que passou no concurso de agente de trânsito está exercendo outra atividade. E com isso diminui as pessoas na rua. A prefeitura como um todo, né, ela sempre teve problemas em várias administrações de desvios de funções, de cargos, etc. Então você sabe disso, você conhece isso. Eu sei. Mas de qualquer forma, o número de azuizinhos, de agentes de trânsito que nós temos na cidade é muito pequeno, é muito pouco em função da demanda que nós temos de veículos e principalmente os finais de semana, feriados, e no verão nem se fala. É. Né? Tanto é que o ano passado também eu fiz uma indicação para que criasse, na realidade a prefeitura criasse, né, visse com um outro olhar essa questão de estar fazendo concurso público para a gente. Né? Em função disso a gente poderia muito bem criar uma companhia de engenharia. Que seria o ideal. Que seria o ideal, né? Com bastante profissionais da área, com veículos, técnico, com ver se o fluxo que existe. Lógico, com guinchos, né? Com guinchos que pudessem estar realmente atuando na cidade, mas você vê que nós não temos. Então, não estou aqui para defender o DITRAN, não, o Departamento de Trânsito, mas eu acho ainda que o número de funcionários é muito pouco para atender a demanda da cidade. Por isso que a gente vê, ou praticamente não vê, os azuizinhos nos determinados momentos aí que o trânsito se torna caótico na nossa cidade. Então eu acho, Sérgio, eu tenho certeza absoluta que a cidade hoje já carece de termos aqui, de ser implantado uma companhia de engenharia. Inclusive essa ideia sua de liberação dos veículos. Agora, a liberação do veículo se dá pelo simples fato de não ter também funcionários suficientes e não disponibilizar mais o problema de hora extra, né, porque a prefeitura deu uma enxugada e fechou a torneira. Verdade. Então, sábado e domingo não tem funcionários no departamento de trânsito. Só que se o veículo for preso, né, for guinchado na sexta-feira, por exemplo, até o final do expediente, só na segunda que você pode retirá-lo. E isso para turista também é uma coisa péssima. É um transtorno muito grande, né? Porque o veículo hoje não é só aquela questão do conforto, da comodidade, é uma necessidade. É uma necessidade. Para ir trabalhar, para levar alguém no hospital, no médico. Então eu pedi que a prefeitura se sensibilizasse e colocasse lá um funcionário à disposição para que no sábado e domingo o veículo da pessoa foi apreendido, né? Ela já foi punida, né, com aquele ato infracional, vai lá, mas tem... Paga os emolumentos. Paga os emolumentos direitinho, a não ser quando é um acidente, que aí tem a perícia, envolve né, a questão de polícia e tal, mas o veículo foi apreendido ali, tá na calçada, e eu tive um caso de um grande amigo meu, nesse sentido, que na sexta-feira o carro foi guinchado, eles precisavam, que tinha gente doente na família, o carro lá guinchado, ele queria pagar os emolumentos para retirar o veículo, até para levar o doente ao hospital, e não podia, porque só teria, na realidade, um funcionário na segunda-feira para poder atender o expediente. É uma indicação de altíssima utilidade pública, inclusive. Aliás, isso que você está falando de engenharia de tráfego é uma coisa interessante. Há muitos anos atrás, eu vi uma entrevista de um cara que cuidava do trânsito de São Paulo, chamado Scaringella, e ele foi chamado, ele falou, Paulista é um caos. Eu falei, não, Paulista não é um caos. A Paulista tem uma porção de faróis que cortam ela, só que os faróis da Paulista estão pessimamente programados. Como assim? É simples. Vindo da doutora Arnaldo, abriu esse, na velocidade permitida, o segundo está abrindo na velocidade permitida. O terceiro abrindo, o quarto abrindo, chamava-se isso de onda verde. Então ele introduziu essa onda verde na Paulista e quando ela abria, não importa onde você estava, indo na velocidade permitida, você varava a Paulista inteira. A gente sai ali de onde nós moramos. Mas foi criada a onda verde no Guarujá. Pô, como que a onda verde? Foi, na Puglisi foi um determinado período. Veja bem, nós saímos de onde a gente mora. A gente chega ali na farmácia do Jackson, vai um jabá aqui para o Jackson, né, José Geraldo? Grande abraço, Jackson, legal. Abriu o final, você vira à esquerda, chega ali, tem o primeiro farol ali no negócio dos funcionários públicos lá. Associação dos funcionários. Já parou. Sindicato. Já parou.
Então você fala, pô, que legal, já parou. Quer dizer, falta uma lógica, falta o que você falou ainda há pouco. Profissionais dentro de uma engenharia capaz... Estudando o tempo todo, né? Não dá para a gente crucificar a Kathleen. A Kathleen tem feito um belíssimo ela tem feito um trabalho maravilhoso. Maravilhoso, mas com o que tem na mão também, com o que pode. Isso. Ela precisaria gerenciar um outro tipo de pessoa, que uma companhia de tráfego traria para que ela administrasse. Concurso público não dá para se fazer mesmo, porque nós já estamos aí beirando os 50% de folha, né? De pagamento. Então, eu acho que o ideal seria fazer uma licitação, abrir realmente uma concorrência pública para que nós tivéssemos uma empresa, nesse caso, até terceirizada para fazer esse fim. Nelson, o Michel já veio ali, o Michel aparece na porta assim. Grande Michel, para a gente tomar uma água. Quando é uma moça bonita, etc e tal, ele vem até a frente aqui, olha tal. Quando é você ou outros, antes de você, sabe quem veio aqui? Uma pessoa que você, como kardecista, vai gostar muito de saber. O Gino de la Volpe, lá da Casa Esperança. Ele vem uma vez por mês. Sensacional, Gino. E nós estamos discutindo umas questões aqui e tal, então, hoje é quinta-feira, na terça-feira foi ele que fez o programa comigo. Então, o Gino, ele aparece lá na porta, só faz assim, ó. Então, quer dizer, é 1 minuto. Então, tá bom. 1 minuto, vamos lá, vamos lá, Michel. Eu quero dizer, eu preciso, quero dizer para você. Peraí. Se para você já é difícil pedir dinheiro, imagine para ele. Muito bem, estamos de volta com o Estúdio 8, entrevistando hoje o vereador Nelson Filho, do PMDB, né? Partido do Movimento Democrático Brasileiro, do PMDB. Você sabe quem criou esse nome? Quem criou esse nome foi o Franco Montoro. Você era ainda pequenininho, vale a pena conhecer algumas histórias, porque é do seu partido. Havia Arena e MDB. Então, a Arena fez o PDS. E o pessoal da Arena, que era o pessoal da Revolução, para acabar com o nome MDB, que tinha uma força muito grande, inventaram uma lei que os partidos tinham que ter a palavra partido. Na frente. Da sigla. E aquela coisa toda, e a Arena se transformou em PDS, não sei o que e tal, e a turma, vai acabar o PMDB e tal, e vem o Franco Montoro com aquela simplicidade dele. Ele falou assim, não, MDB, muito bem. Então, o Movimento Democrático Brasileiro nós vamos chamar o nosso partido de Partido do Movimento Democrático Brasileiro, quer dizer, PMDB. Foi um pandemônio, porque eles quiseram fazer uma coisa que não deu certo. Foi parar no Supremo, o Supremo deu ganho de causa. Né? Na época da Revolução deu ganho de causa. Então surgiu o PMDB, que é o maior partido brasileiro, tem em todas as cidades. Nós temos 5.000 e tantos municípios no Brasil, acho que o PMDB deve estar uns 5.000 municípios. Né? Na árvore genealógica dos partidos políticos, ele criou, na realidade, todos os demais partidos de esquerda, ou seja, todos os partidos de esquerda são oriundos do MDB. Do antigo MDB. Então é uma coisa interessante, a história dele, né? E figuras antológicas, como Ulisses Guimarães e outros que pulularam por ali. Então eu acho que é um partido que, com o decorrer do tempo, acabou ficando um partido que, assim, para onde ele pende, ganha. Então ele prefere não lançar ninguém e para onde ele pende, ganha. Então ele está aqui parado. Os caras estão se matando. Para onde vai o PMDB? O PMDB vem para cá, ganhou. O PMDB vai para lá, ganhou. É assim que acontece na maioria da Câmara, onde o PMDB faz realmente acontecer
a maioria que o PT possui. Gostaria de lembrar que o nosso programa é um oferecimento do Bar e Restaurante Monte Carlo e que também é um gentil oferecimento do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de nossa cidade. Eu vou trazer a Márcia Ruth aqui no final desse mês. Sensacional, Márcia. A Márcia Ruth, eu vou lhe contar uma coisa. Eu fui negociar com a Márcia Ruth o plano de saúde da Unimed quando surgiu. E o sindicato era, não sei se Tambaú ou Taubaté. O Taubaté ou Tambaú. Rua Tambaú. Tambaú. Eu me lembro que eu não cabia. A sala era tão pequenininha, tinha uma mesa e tinha um tagera aqui atrás, com essa barrigona minha, quase que a cadeira não entrava. Entrava um, saía dois. Não, entrava assim, eu fiquei assim, ó, entalado. Faltando a voz. E daquilo ali, a Márcia fez isso. Hoje ela é membro, não sei de onde, no Estado, dos sindicatos, membro nacional. E eu fiz questão de que ela viesse falar sobre essa trajetória e mostrar o que aconteceu na mão dela. Eu acho isso fantástico. Mas vamos voltar aqui. Já que nós falamos de escola... Eu tive atento também, Sérgio, antes de você fazer essa outra pergunta, a um comercial, você também apoia as iniciativas da APAE, né? A PAI é o seguinte, deixa eu te explicar. É um comercial que a gente coloca aí, que é um comercial nacional da PAI, e eu coloco isso... Eu também o tenho no meu programa. Então, faço isso acontecer por conta também do deputado Marco Aurélio Biali, que é um amigo pessoal, é deputado da Unimed. Eu converso com o Biali quase que semanalmente. Já fui em Franca fazer um monte de serviço para ele e tal. E ele é presidente da Federação Estadual das APAES. O trabalho dele é tão sério, Nelsinho, tão sério, já que você tocou nesse assunto, o trabalho dele é tão sério, ele é do PSB. O trabalho dele é tão sério que o governador doou para o Biali 296 vans, para ele dar uma van para cada APAE do estado de São Paulo. E faltaram 14. E eu estava com ele no dia que essas APAES foram fazer a assinatura do contrato no Palácio, né? Eu estava com ele, não do lado dele, porque ele estava lá com o governador, etc e tal, mas quando terminou tudo, ele me chamou, a gente ia almoçar e tal. E tem como é que é o chefe de gabinete do governo do estado? Eu esqueci o nome, é um deputado. Edson Aparecido. Então ele chegou para o governador e falou, governador, muito obrigado, faltaram 14. Você sabe da história? Não. Faltaram 14. O governador virou para ô Edson, falta 14 aqui para o Biali, rapaz. E conclusão, ele saiu com mais 14, quer dizer, não satisfeito com as 296. Então, por conta disso, eu tive a questão de um mês atrás fazendo uma palestra para ele na Federação, na PAI de São Paulo, imensa, ali na Loef Green, uma coisa lindíssima, um trabalho fantástico e tal. Então, já que existe esse comercial e que estava rodando aqui na empresa, na TV, eu falei, pô, vamos manter isso aqui e fico feliz que você mantenha para o seu também. Mas não tenha dúvida, até porque eu faço parte de uma instituição também que volta e meia tem ajudado a APAE aqui de Guarujá, que está sob intervenção. Isso, é verdade. Tem sido uma intervenção assim brilhante, né? É. Eles têm feito um trabalho maravilhoso lá, o pessoal da APAE. Está com aquele do Fernando Monte. Fernando Monte é o interventor, o Jairo era o gestor administrativo, tem a Mônica lá que está comandando todas as ações. É verdade, é verdade. Dos professores. E recentemente foi inaugurado o Centro de Capacitação Profissional. Dos profissionais? Eu não sabia disso. Centro de capacitação para crianças e adolescentes e até adultos também especiais. Interessante, que tinham algum tipo de comprometimento, mas que davam para se inserir no mercado de trabalho. Esse Centro de Capacitação foi um recurso doado pela Cutralha, a empresa Cutralha. Puxa vida, que beleza. E depois de um ano essa obra ficou pronta, está muito bonito lá esse centro de capacitação. E o Jairo falou para mim, inclusive, que ele não estava tendo alunos suficientes, entendeu? Para atender a expectativa daquilo que são as salas lá. Se eu não me engano, daria para formar 80 alunos, ele estava com 10 ou 15 alunos.
por mais mídia que ele tenha feito, não apareceram os alunos suficientes para se inserirem nesse centro de capacitação, fazer as suas inscrições. Ele pediu até que nós fizéssemos um trabalho no sentido de conversar com o pessoal do Senai. Eu falei com a secretária adjunta Eliane Belfort, na própria sexta-feira aproveitou-se lá o momento lá do Paulo Scaff, que está assinando o convênio do SESI lá na Praça Posidônio, no Santo Antônio, legal. E já pediu para que ele também mandasse um pessoal que fizesse a capacitação de alguns cursos aqui na APAI, e de pronto ele já avalizou isso. Os diretores vão entrar em contato com o pessoal da APAI, vão verificar o espaço e vão trazer alguns cursos para serem implantados não só para os especiais, mas bem como também para a população em geral. De uma forma geral. Então vai ocupar aquele espaço. Beleza. Estava ocioso, vai passar a cumprir a sua função. Justamente. Falando em função, não é porque eu joguei, não fui brilhante, não. Eu fui até meio porcaria, mas eu fiquei feliz com isso que eu vi aqui agora. Criar o programa Xadrez nas escolas. E eu vou te dizer um negócio, Quando eu dava aula no Carmo, havia aula de xadrez. E de lá saíram enxadristas que representaram Santos e a Baixada Santista numa série de competições. E mais que isso, a capacidade de raciocínio da criança aumenta muito, a capacidade de concentração aumenta muito. Então, inserir o jogo de xadrez no processo ensino-aprendizagem, nosso PL já foi aprovado pela Câmara. Agora precisa ver se a prefeita realmente faz isso, que é uma questão apenas de mudança curricular. Mudança curricular, né? Vai ser uma inserção, dá uma qualificação para os professores de educação física, não precisa contratar mais ninguém, nem fazer concurso público, aproveita o que já tem na rede. Perfeito. Né? E estende um pouquinho nessa grade no currículo escolar a condição do programa Xadrez nas escolas. Então, eu acho que vai ser de extrema importância também, né, para os alunos. Você já bem situou aqui a importância dele na vida do cidadão, né? A capacidade cognitiva, né? O raciocínio rápido, a questão do relacionamento. Né? Verdade. Então, o xadrez desenvolve a linha de raciocínio e faz com que as crianças vão ter muito a lucrar. E uma coisa eu vou te dizer, naquela época, era obrigado, porque não tinha outro tipo de recurso, você ter um tabuleiro de xadrez eletrônico, onde você jogava contra o computador. Né? Então, por exemplo, no grau de dificuldade 1 era uma moleza, grau de dificuldade 2 e assim por diante. Hoje, com as lousas digitais, com o programa da internet, você pode jogar ali na frente o xadrez, porque esse jogo existe, basta que você abaixe o programa do jogo de xadrez. E isto facilita o aluno a raciocinar, vendo aquela coisa gigantesca, qual a melhor opção aqui, a rainha, não sei o quê e tal. Então isso ajuda de maneira significativa. Foi uma ideia que você teve extremamente feliz. Tá? Vejo aqui também o diploma do mérito esportivo, tem o diploma do mérito cultural, eu tive a felicidade de ganhar no ano passado e você faz o mérito esportivo. Crie em Guarujá o diploma do mérito esportivo, que é uma premiação a ser entregue em evento único, àqueles que se dedicam ao esporte, né? Eu acho que isso é um reconhecimento, né, Nelson? Não tenha dúvida. Eu acho, para fazer justiça também com um ex-vereador que por lá esteve, que militou muito no esporte em nossa cidade, o vereador Hades, se eu não me engano, fez da Câmara, né, um reconhecimento aos esportistas da cidade, dando uma medalha do mérito esportivo, mas que não tem sido muito utilizado, não. Foi um PL que acabou ficando esquecido ao longo do tempo. Caiu no esquecimento, mas está lá e foi aprovado, e ele que, na realidade, criou esse projeto. O meu é extensivo à administração, à Secretaria de Esporte e Lazer, autorizando eles a fazer com que esses atletas,
os técnicos, comissão técnica, atletas que fizeram a história do passado, os mais recentes. Tá. Né? Tenho realmente um reconhecimento por parte da administração naquilo que eles desenvolvem em termos de esporte, não só aqui em nossa cidade, mas levando e elevando o nome da nossa cidade, o estado de São Paulo afora, Brasil e até no exterior. Hoje nós temos muitos atletas, inclusive, que estão despontando em nível internacional. É verdade. Então esse diploma do mérito esportivo vem premiar fazer esse pessoal. justiça a esse pessoal, vem premiar esse pessoal. Então são paratécnicos, ex-técnicos, ex-atletas, atletas novos, enfim, eles que fizeram a história da nossa cidade. No final do ano, a Secretaria de Esporte e Lazer cria uma comissãozinha ali, avalia, né, e premia esses eu vou te dizer uma coisa. Eu estava fazendo fisioterapia, num desses centros de fisioterapia, e chegou um eletricista lá. Um eletricista para consertar um equipamento. Ele olhou para mim e falou: "O senhor tem um programa de televisão?" Eu falei: "Tenho." "Pô, o senhor não quer me entrevistar?" Eu falei: "Pô, não, o que você faz, né?" Ele falou: "Eu tenho uma academia de judô. Chama-se Reinaldo. Nunca ninguém me deu uma chance." Tá bom, vai. Aí eu marquei terça-feira, não essa aqui, da semana passada, ele veio no programa. Reinaldo Arantes? Arantes. O Reinaldo, ele é quarto dan, faixa preta, lutou no Estrela de Ouro, lá no Estrela não sei o que, lá em Santos, é professor, não sei o que, estourou o joelho, agora que melhorou, o filho dele já é faixa preta também. Ele tem atleta premiado, tem atleta que está vencendo fora daqui, e ele fala que ele faz o judô acontecer, o judô original mesmo. Com ele não tem nada disso, são 10 faixas, uma por ano, não tem esse negócio de pular a faixa que nem tem em algumas academias. Ou antecipar. 10 anos. Aí ele me falou uma coisa fantástica: depois que você chega no 5º ou 6º dan, você ganha uma faixa listada vermelha e branca, se não me engano, vermelha e não sei que cor, até chegar na última, que é a vermelha. E ele falou: "No Brasil não tem." Eu falei: "Como no Brasil não tem?" "No Brasil não tem. Não tem ninguém no Brasil que tenha a última faixa do judô. Para você conhecer esses atletas, e são atletas que têm 80 anos, 70 anos. Por quê?" Eu falei: "Mas lutam?" Ele falou: "Não importa. O que conta é o merecimento. Não é só a luta dele ter vencido, é o que ele fez pelo judô." Então, pessoas desse tipo, como ele e outros, estão nisso que você está querendo mostrar. Com certeza, com certeza. O que o indivíduo fez pelo esporte que ele praticou, hoje pratica, ainda ou não, mas é a trajetória que ele ajudou a construir. Você está de parabéns. Eu acho que... Ô, Nelson, toda vez que você vem aqui, parece que eu sou puxa-saco seu, rapaz. Bom, você está com mais 2 coisas que eu queria falar aqui, se é que vai dar tempo. O que é esse lance de uso de produtos orgânicos? Como é que a gente pode estimular isso, né? O incentivo, o uso de programas orgânicos. Mas como é que você está pensando em fazer isso? É nas escolas? É o plantio? Como é que é? A ideia é conversar com a Secretaria de Meio Ambiente, né? No projeto de lei nós inserimos ela como a nave-mãe, na realidade, do desenvolvimento... Olá. Tá vendo? Um minuto. Um minuto. Do desenvolvimento, do incentivo, né, dos produtos orgânicos nas escolas. Gostaria muito que fosse inserido nas merendas, mas aí a gente vai ter que conversar com a secretária de Educação. Tem que fazer e aos poucos nós vamos inserindo, fazer um projeto realmente voltado... O projeto já está aí, foi sancionado, foi aprovado, foi sancionado pela administração, mas de qualquer forma a gente tem que desenvolvê-lo agora, senão vai ser mais um daqueles natimorto, né? É verdade, é verdade. Então desenvolver ações junto ao meio ambiente, às demais secretarias, né, com cartilhas nas escolas, ver alguns locais que nós tenhamos dentro das próprias escolas que possam ser utilizados para o plantio, né? E a ideia, na realidade, é que o produto orgânico comece a fazer parte do dia a dia do cidadão da nossa cidade, começando, é claro, nas escolas. Excelente, Nelson. Eu ia gastar mais tempo nesse final,
para falar uma coisa, mas eu vou falar ela rapidamente, porque não tem sentido se eu não falar. Eu trago, esse mês não veio, mas geralmente eu trago aqui o Rato uma vez por mês. E uma vez falamos do Vitello, depois falamos do Domingos de Souza, depois falamos do Carnaval, e ele vem com aquele material todo que ele tem, aquela coisa fantástica. Ele deu recentemente uma entrevista muito bem feita pela Cristina Brandão. Foi uma entrevista, a Cristina está se notabilizando como uma grande entrevistadora de grandes temas. Eu parabenizei o Ribamar sobre isso outro dia. Mas ele está ficando cansado. E acho que eu também estou ficando cansado. A última vez que eu falei com ele no telefone, ele falou, esse mês não vou, tal. E aí eu perguntei para ele, eu falei, escuta, eu posso falar na Câmara? Ele falou, rapaz, é complicado, tem que requerer, tem que não sei o quê, tem que não sei o que lá. Então eu falei, porque se puder falar na Câmara, eu vou lá falar por você. Mas já que eu estou falando com você, quem sabe você fale por ele. Alguém vai ter que solucionar isso. O volume de material, eu vi, eu sou testemunha. Você que me ouve, dou o meu testemunho. O material que ele tem, o volume de material que ele tem, os registros que ele tem da história da cidade, não podem, Nelsinho, se perder. Não tem jeito. Um povo sem história é um povo sem futuro. Sem passado, preservação é sem futuro. Sabe, ele tem até coleção de santinho de candidato. Eu já Você vi. entende? Eu vi o programa que ele teve aqui com você, participando, viu também da Cristina Brandão, faço minhas suas palavras também com relação à Cristina. E eu estou aí, o Rato a gente está praticamente todos os dias. Então, juntos, na verdade... Né? Eu fiz um trabalho, Sérgio, uma indicação, uma das primeiras indicações que eu fiz na Câmara Municipal foi pela criação de um museu, né? A criação ou construção, o aproveitamento de um próprio público que nós tenhamos por aí, algum espaço, de um museu histórico, esportivo e cultural, que aglutinasse tudo isso junto. Vai ser agora na Fortaleza da Barra, a prefeita mandou um decreto para a Câmara, mas que eu ainda acredito que não seja ainda suficiente dentro dessa expectativa, né? Atender essa expectativa, que é a do Rato, por exemplo, com esse acervo maravilhoso da história da cidade. Concordo. Tem o saudoso Itapema hoje também, que está colecionando fotos aí, o Natanael. Concordo. Então, o que tiver ao meu alcance, que eu possa ajudar, que eu possa colaborar, meu programa está à disposição também, junto com o Sérgio, né? E também o meu gabinete lá na Câmara Municipal à disposição para que nós juntos tenhamos uma grande exposição e principalmente guardar esse acervo, né, Sérgio? Esta é a questão. Então, você chegou no ponto nevrálgico. Quando a Maria Ângela Duarte veio aqui, que aliás ela disse que não seria candidata, mas vai ser, né? Ela falou do museu, eu fiquei quieto, porque ela falou com tanto... Bom, imagine você um museu na Fortaleza da Barra. Primeira locomoção, a Fortaleza tem que ser visitada como Fortaleza, não como depositário de um acervo. Porra, não é um negócio absurdo isso. Você já pensou o volume de segurança que tem que ter lá? É só uns pilantras saberem que ali tem umas coisas que valem alguma coisa a nível de assalto à Fortaleza. Aquilo ali, de noite, aquilo ali é um mundo perdido. Fazer museu na Fortaleza da Barra é um equívoco. Eu já participei de 2 ou 3 comissões de museu, Maurici, Rui, tudo. Já cheguei a criar uma comissão específica, depois ficou no limbo, perdido, aí como dizia o Figueiredo. Ele falou para o Maurici, o dia que o Maurici assinou, eu estava com ele, ele falou, o Figueiredo, eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas eu vou dizer no programa. O Figueiredo tem uma expressão que eu uso até hoje. Não me deixe com a bunda descoberta, pelo amor de Deus, ele falava para o Maurici isso aqui. Vou ficar no limbo. E o Maurici deixou ele no limbo, porque o Maurici tentou fazer, não conseguiu, faltou dinheiro e tal, e o museu não saiu. Se não der para sair um museu, que saia um espaço, uma hemeroteca, específico. Um espaço específico para preservar esse acervo. Não dá mais para ficar na casa do Rato, não dá nem para abrir a porta do quarto, não dá para ficar mais. E muita fita está em VHS, vai estragar se não passar
para ceder. Fica esse registro para você. Tomara que você tenha alguma ideia, fale com alguns vereadores. Sei lá, eu vejo o que é possível fazer. Não estou cobrando você, não. Estou te dando uma ideia. Já que você é um cara que gosta dessas coisas e mexe com esse negócio e valoriza a história, valoriza as pessoas que trabalham, aquela coisa toda. Então, fez jornalismo, sabe que isso é importante. Ele tem um monte de jornais. Ele tem toda a tribuna da cidade. Quando a tribuna fechou aqui, falou, o que eu vou fazer com isso? Quem quer? Ele falou, eu quero. Carregou 5 vezes o carro dele. Toda a tribuna está lá. Então, de uma certa forma, daqui a pouco vai entrar traça, vai estragar, vai se perder. Não, nós vamos correr junto, viu, Rafa? Vai se perder. Então, por favor, faça isso. O nosso programa chegou ao seu final. Eu vi que você tem aqui uma porção de projetos, mas eu já falei para o Lucas, que está aqui, que no meu programa você não precisa ser convidado, Nelsinho. Você pode se convidar. Liga. Ô Sérgio, o Nelsinho deu uns 3 projetos aí. Podemos ir? Pode vir aqui, a bancada, essa bancada é sua, você usa ela sempre, né? Então pode vir aqui. E fica desde já também o convite para você comparecer no meu programa, no nosso programa. Marca um dia, que dia que é? Para falar de esporte, principalmente sobre a Copa do Mundo, já que você... Tá bom, gosto disso. Que dia é o seu programa? Toda terça-feira, a partir das 22h10 no Canal 7. Tá, a gente marca, com o tempo, se Deus quiser, a gente marca, eu falo com o Lucas, a gente vem. A sua agenda é meio complicada, né? Não é porque eu viajo, todos os meus programas são gravados num só dia, praticamente, porque eu tenho viajado muito, mas eu venho sim, eu gosto muito, eu assisto o seu programa. Legal, certo. Tem um cara forçado lá também que... O Guilherme. Então, mas eu fico feliz. Legal, fico feliz, certo. Tá bom? Eu que te agradeço, queria mandar um grande abraço à Câmara Municipal, aos vereadores, que a gente tem se reunido bastante, conversado bastante, trabalhado bastante. É uma pena que para muitas pessoas não apareça o trabalho dos vereadores, mas de qualquer forma eu sou testemunho ocular do dia a dia de cada um deles, da prestação de serviço que eles têm feito e da vontade de acertar a cada dia. Tá? Então um grande abraço à Câmara Municipal em nome do presidente Marcelo Squassoni e também as ações do Executivo, né? A questão da zeladoria, parece que foi feito alguns editais aí, quando tem algumas licitações na rua, e as obras, eu passei ali no viaduto, por exemplo, já estão trocando as lâmpadas e tal, estão pintando as guias, a gente já começa a mudar a cara da nossa cidade e a gente fica muito feliz com isso, porque é a resposta que nós podemos dar para a nossa população, né, Sérgio? Um grande abraço a você, tá bom. Muito obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Eu quero dizer a você que me vê e ouve, eu quero dizer o seguinte, já falei isso para um outro vereador que aqui veio, que o que importa não é como a gente começa, mas sim como a gente termina. Termina uma caminhada, termina na vida, termina na escola. E a gente sempre nutre a esperança de que o governo termine bem. Vivemos problemas de zeladoria, trouxe o Duino aqui, ele foi sincero ao falar isso, mas muita coisa está sendo recuperada. E muito, você que me vê e ouve, muito do que se recupera por causa deles, dos vereadores, que são fiscais do poder público, mas acima de tudo são antenas que vão nas ruas e que escutam o que a população quer e precisa e com isso vão alertando o poder público municipal para que as coisas de fato aconteçam. Eu sei que a Câmara está acontecendo. Quando essa Câmara foi mudada quase que por inteiro, todo mundo falou que seria uma Câmara, sem experiência, excelente, porque uma Câmara sem experiência é uma Câmara que nasce sem os vícios do passado e dentro de uma nova proposta de futuro. O Nelsinho faz parte desse time. Parabenizo o Nelsinho, parabenizo os demais vereadores, parabenizo o Marcelo Squassoni e espero que os nossos vereadores continuem sendo exatamente o que são para que a nossa cidade cresça cada vez mais. A você que ficou aí conosco, em nome do Bar e Restaurante Monte Carlo, que nos ajuda, em nome do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, nós fizemos mais um programa que eu espero ter sido útil para você. O nosso programa vai ao ar sempre de terça e quinta-feira, às 22 horas e pode passar um pouquinho. O que está acontecendo aqui no 8 é que passa um pouquinho, começa um pouquinho mais cedo, passa um pouquinho, mas a turma tem feito um esforço danado para cumprir o horário, às vezes, e eu acho que vai ser cumprido o horário dos nossos programas. Eu tenho certeza disso, porque o pessoal também faz força a nosso favor. Muito obrigado você pela nossa convivência desse período todo, pela sua audiência, e fique no 8.
porque no 8 você sabe, a gente sabe o que diz. Até lá, uma outra oportunidade, se Deus quiser.